Saravá, boa noite. Para poder encerrar aquilo que é as orientações que diz respeito à prosperidade, ao dinheiro, ao vencer na vida, hoje iremos então concluir com a chave ou as chaves que vão proporcionar a cada um de vós poder alcançar aquilo que tanto tem como meta e objetivo na vida. Façam muita atenção naquilo que eu vou passar para cada um de vós. Vou estar mencionando algumas coisas que já foram passadas em orientações, mas é necessário que cada um de vós ouça tudo que está sendo dito, porque é como a receita de bolo. Se cada um de vós ficar sem uma parte daquela receita, o bolo não sai. Daí, o que muitas pessoas também têm em comum de não conseguir chegar a determinados objetivos na vida. Ou colocar tudo a perder. Imediatismo. Então acompanhe tudo aquilo que eu tenho para passar para vós. Se esse realmente for o nível de interesse de vós for grande o suficiente para que realmente vós possam passar a manifestar aquilo que vós tanto esperam. Muito bem. Para aqueles que não ainda me conhecem, então eu sou Exu Marabô, guardião, um dos guardiões da lei maior e da justiça divina, atuante no plano neutro, no plano encarnatório e também trabalhador da luz nas esferas inferiores, nos planos astrais, enfim, aonde for necessário. Vamos lá. Desde o início desse trabalho, eu falei sobre a energia do dinheiro, falei sobre as condições pelas quais esse dinheiro está mais presente ou mais ausente. Entenda que mais presente, mais ausente está dentro da conformidade da limitação, que é o que a maioria de vós passa na vida. Um pouco mais presente é quando vós tem condições de pagar, honrar com seus compromissos, suas contas, seus deveres, suas necessidades vossas, daqueles que estão a canto também. Menos presença do dinheiro significa o quê? Sobrevivência. Significa sofrimento. Menos presença dessa energia que vós conhece como dinheiro corresponde a faltar o que comer, não ter possibilidade de poder saldar as vossas contas, de honrar os seus compromissos e tudo mais. Esse é o primeiro ponto lá sobre a energia do dinheiro, que a energia do dinheiro, essas notas, essas moedas que vós tem no bolso, tem na mão, ela está impregnada dessa energia viva que vós conhece como o dinheiro. É como o ser humano. O ser, que é a divina essência, o espírito, e esse corpo humanoide, ser humano. Quando falamos do dinheiro, é a mesma coisa. O dinheiro, essa energia, que é sim a energia da prosperidade, a energia da riqueza,
ela está fluindo em abundância ininterrupta. E daí essa energia, ela tem que, para ancorar na matéria, então ela impregna, ela está presente um pouco mais ou um pouco a menos naquilo que é essas notas, essas moedas que cada um de vós tem. Que cada um de vós ganha e gasta. Vão fazendo atenção naquilo que está sendo falado, porque estou falando até pausadamente para que a coisa fique clara. Então existe essa primeira condição lá, quando falamos sobre a energia do dinheiro. Falamos também mais à frente sobre aonde vós está depositando esse dinheiro. Quando eu falo depositar, não estou falando de instituições financeiras, bancos. Estou falando aonde esse seu dinheiro mais está girando. Quais são as motivações, quais são os vícios que cada um de vós está alimentando, priorizando o direcionamento dessa energia, desse dinheiro. Falamos também bastante sobre isso. As causas e os efeitos de tudo isso. Não vou estar aqui repetindo novamente tudo, que basta que vós então procure se informar nas orientações que já tiveram, que vós vai encontrar cada etapa necessária, cada passo a passo necessário para que vós realmente possam manifestar. Não pensem que um acender de vela simplesmente vai fazer cair dinheiro do céu, vai fazer com que vós se torne uma pessoa capacitada. Não, porque isso é o trabalho de cada um de vós. Estou dizendo isso não como cobrança ou como crítica, mas sim como alerta para que vós possam estarem atentos. É a vida de cada um de vós que está em jogo. Em meio a esse turbilhão, a essa tempestade de distrações, devidos às programações limitantes, que também já tanto falamos, que não vou repetir aqui também. Basta acompanhar aquilo que são as outras orientações, que volta e meia isso está sendo repetido de formas e exemplos diferentes. Se isso está volta e meia se repetindo, tem um propósito, tem um porquê. É poder para aquele que está disposto, para aquele que tem um nível de comprometimento para esse objetivo maior, ele possa então nascer de novo. Porque para vós poderem viver aquilo que vós querem viver, tem duas situações, não três. Duas situações. Ou vós vão conseguir acumular bens e dinheiro consecutivamente, fazendo o que muita gente faz em cima da terra, passar por cima dos outros. Vender quem tiver que vender, se tiver que vender a mãe, a companheira, o companheiro, o filho, vai fazer. E acredite, quando eu digo isso, vocês podem pensar que eu estou exagerando, mas não estou exagerando, porque em cima da terra o desequilíbrio é grande devido a essa programação limitante e nefasta, que vem de dogmas e doutrinas, que vem de religiões. Quando eu digo religiões, eu estou dizendo um complexo, como um todo. Já falamos também sobre isso. Então, estou fazendo um apanhado para que vós venha vendo o passo a passo de cada uma dessas coisas. Qual é o nível de comprometimento?
seu para com a sua vida, para com a sua meta, para com o seu objetivo? Ah, é grande seu Marabô. Será que é grande mesmo? Eu estou para afirmar que não é grande o suficiente. Vós pensa ser grande, mas não é grande. Essa vontade, ela está indecisa, ela está indefinida por vários outros fatores, fatores ligados ao fugir das dores e ao apego ao prazer. Quando eu falo prazer, não falo só do prazer físico da sexualidade, mas falo como o prazer como um todo. Podemos até usar, em vez da palavra prazer, o conforto. Conforto de estar em uma condição que vós não se sinta ameaçado. Mesmo que essa condição, para a maioria das pessoas em cima da Terra, seja humilhante, seja degradante, seja nefasta em todos os sentidos, tanto para as conquistas e o plano material, como aquilo para o ser, que está quebrantado como um todo, a mente corrompida, não tem espaço para a consciência, se vive por impulso, se vive o emocional. E o emocional é viciante. Cada um de vós tem que fazer essa atenção, porque tanto eu como os outros compadres já alertamos vós para que vós tenham uma sinceridade, uma honestidade para consigo mesmo. Jogue fora todas as muletas, todas as desculpas. Pare de tapar o sol com a peneira, pare de ser hipócrita para consigo mesmo. E veja com nitidez, porque está dentro de cada um de vós, aquilo que são os desatinos, aquilo que são os desequilíbrios, aquilo que falta e aquilo que tem em demasia. Vá anotando, coloque no papel, porque se vós não colocar no papel, as coisas não vão acontecer. O que fica no abstrato, que é pensamento, o vento carrega, vós se esquece de partes importantes de uma linha de raciocínio que vós possa ter tido, tenha ou possa vir a ter. Coloque em um papel, escreva detalhadamente. Para que vós vá identificando não seus defeitos. Nenhum ser humano é defeituoso como essência, como consciência, como capacidade. É só uma questão de programação. É aquilo que foi enfiado no inconsciente vosso. E também de contraparte, tudo aquilo que vós, no decorrer do caminho, dono da sua própria vida, entre aspas, aceitou, tem aceitado. Ou pode vir a aceitar. O que tudo isso tem a ver com prosperidade, fartura, abundância, dinheiro? Tem tudo a ver. Não é o acender de velas. Porque não adianta acender velas, fazer um trabalho espiritual para que seus caminhos sejam destrancados, sejam abertos, sejam escancarados para oportunidades das mais diversas, sendo que vós nem sabe para onde quer ir. Quando uma pessoa não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Não é isso que Shakespeare diz lá?
precisa se clarificar, organizar essa vossa cachola aqui, ó. Tem que fechar a porta um pouco para esse emocional e vós aprenderem a ter responsabilidade para com os seus próprios propósitos. Não passar todo dia, toda semana, todos os meses, todos os anos, como a maioria de vós tem passado até agora, simplesmente com mimimi, reclamando de tudo. Se tá calor, reclama que é um calor do inferno. Se tá frio, então o frio não presta. Se chove, a chuva é amaldiçoada porque suja, porque estraga o cabelo, porque molha a roupa, porque alaga. Vós não pararam ainda para se observar que o vosso copo, que é essa vossa matéria, ela está transbordando, mas transbordando de tudo que não vai proporcionar para vós chegar a esse nível aonde está esse fluxo de energia que vós conhece como dinheiro, esse fluxo abundante e ininterrupto. É como uma estação de rádio. Se vós não se sintonizar a essa energia, nada vai acontecer. A menos que vós haja do outro lado da moeda, como falei ainda há pouco. Passar por cima de tudo e de todos, chegar aos objetivos a qualquer custo, se prostituindo, mexendo com coisas ilícitas, sendo corrupto, sendo uma pessoa desonesta, uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem índole. Aí, como em cima da terra, favorece essas coisas, é claro. Vai ter o surgir de oportunidades mediante aquilo que cada um está cheio. O que adianta eu fazer um trabalho de abertura como eu ensinei há um tempo atrás um procedimento para as pessoas que têm uma necessidade de poder de repente saldar uma dívida e daí não tem, o dinheiro acabou, ele precisa de uma entrada de dinheiro com urgência. Eu ensinei como fazer um procedimento para ancorar um suporte que vai lhe proporcionar aquilo que é o cobrir esse buraco. Ah, seu Marabô, mas eu fiz, não deu certo. Não deu certo porque para vós foi só um acender de velas. Não, mas eu fiz com fé. Não. Não é verdade. Lembra que acompanhamos cada um de vós, assim como acompanhamos cada um em cima dessa terra, encarnados e aqueles que estão em planos astrais, e mesmo em esferas inferiores. Então garanto, não. Vós que nunca tiveram resultado nenhum com o trabalho, a razão pelo qual as coisas não fluem está dentro de cada um de vós. Façam atenção, está dentro de cada um de vós. Não estou dizendo que seja vós. Por quê? Porque se eu disser que o problema está em vós, então eu estou culpando cada um de vós. E não é o caso. O caso aqui é orientação, é esclarecimento, é clarificar, é tirar cada um de vós o mais rápido possível dentro daquilo que é a naturalidade das coisas, das trevas da ignorância. Porque essas são as correntes, os grilhões que mantêm vós atados ao sofrimento, à limitação, à escassez.
Ah, seu Marabô, mas eu já ouvi tanto vós falar a respeito disso. Muito bem. Para aqueles que estão falando ou pensando isso, então, em cima desse comentário surge uma pergunta. Por que então cada um de vós ainda não tomou vergonha na cara e começou a tomar providência para a si mesmo? Nossa, seu Marabô, vós está sendo mal educado? Não, eu estou sendo direto com a coisa. Porque as pessoas, para abrirem a boca para falar o que querem, eles falam, mas eles não param nem sequer para pensar ou olhar para si mesmo, chegar na frente de um espelho e ter esse diálogo. Tem o diálogo com o espelho, vais olhando para si mesmo ali, esse reflexo desse corpo físico humanoide, biológico. Converse, deixe cair todas as suas desculpas, todas as suas reclamações e seja honesto para consigo mesmo, que vós vai ver que vós é um poço, aonde esse poço está repleto de maldição. Ah, seu Marabô, alguém fez maldição para mim? Pode ter sido. Mas a maior maldição é aquela que cada um fecunda, aquilo que cada um está alimentando dentro de si mesmo. Não existe um veneno maior, nem mesmo uma magia negra, nem mesmo um trabalho poderoso de necromancia que possa se comparar aos danos causados por esse veneno interno que é do vitimismo, por exemplo. Porque o vitimismo, ele está colocando sempre as pessoas na condição de pobrezinho, pobre de mim, eu sou o mais sofrido dessa terra, eu como o pão que o diabo amassou, minha companheira não me ouve, só briga, não dá importância, eu fui abandonado, eu perdi o trabalho, aquela promoção que era para mim receber, a pessoa nova lá passou na minha frente e ainda eu tenho que estar aqui nesse calor infame. Olha só, essa comida é todo dia, feijão, arroz e ovo. Olha, todo dia eu tenho que estar nesse maldito desse ponto aqui, com esse barulho, com essa sujeira. Eu já chego onde eu tenho que chegar sujo, porque eu não tenho um carro, eu não tenho uma condução própria, eu não tenho dinheiro. E além de tudo, ainda não tenho saúde, estou adoecendo, estou envelhecendo, minha face está se enrugando, meus cabelos estão embranquecendo. Os meus filhos, que tanto sacrifício fiz para poder criá-los e educá-los, não se interessam por mim, em me estender a mão, em me ajudar. O governo, os governantes, os políticos, então estão comunados, corruptos, com o dinheiro transbordando, com o bolso transbordando de dinheiro, e o povo, assim como eu, sofrido, sem oportunidade, tendo um salário medíocre em vista do tempo de vida meu empregado. Veja, isso eu falei algo bem rápido. É verdade ou não é? Eu pergunto para cada um de vós aí. Não minta não. Não minta não. Quando só o tempo que eu passei falando essas situações aqui, lhe trouxe alguma recordação de algum momento atrás, desse agora, desse aqui agora que vós está ouvindo? Ou de mais cedo? Ou de ontem?
de anteontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado. Todo ano as pessoas dizem, não, esse ano será diferente, ele será próspero, então eu vou vencer na vida, eu vou enriquecer, eu vou concluir os meus estudos, eu vou me casar, eu vou ter filhos, eu vou constituir família, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma joia, eu vou viajar. Tudo será novo, tudo será diferente. E não está sendo diferente coisa alguma. A coisa está indo ladeira abaixo e vós tapando o sol com a peneira. Mas isso não é culpa vossa. Isso é o que está dentro de vós. Vós estão cheios, vós estão transbordando. Esse copo, esse recipiente, que é essa matéria, está cheio, está transbordando. Aonde vós quer que a riqueza entre, a prosperidade e a fartura e a abundância entre em um recipiente que está transbordando, não cabe mais nenhuma gota. Eu quero que vós, dentro da vossa sabedoria, me responda. Não são os opostos que se atraem. Vós estão transbordando tudo isso que falei até agora. Reclamações e uma série de mais e mais e mais. Mais e mais o quê? É quando eu estou falando, quando eu estou explanando, quando eu estou clareando os vossos pensamentos, colocando o dedo na ferida, e cada um de vós está pensando, falando, mas seu Marabô, a culpa não é minha, porque foi o meu chefe lá que me mandou embora. Mas seu Marabô, mais isso, mais aquilo outro. Se ouçam, falando pelo menos durante uma meia hora, uma hora que seja, mesmo quando vai estar em casa, vai só estar reclamando. O pão tá caro, o combustível tá caro, a roupa tá cara, né? A pessoa vai comprar lá um pão na padaria, ixi, tá muito caro, olha. Vai comprar ovo, olha, tá muito caro. Vai comprar o feijão, tá muito caro. Vai comprar o arroz, tá muito caro. Vai na farmácia, nossa, não tá caro, tá um absurdo, seu Marabô. Tá um absurdo. Mas na hora de vós comprar os vossos vícios, na hora de vós comprar o cigarro, aí vós não fala que tá muito caro, né? Na hora de vós ir lá para a festa, para algazarra, vós esquece o caro. Na hora de vós encher o miolo de cachaça, de bebida, aí vós não reclama, né? Aí vós, quer dizer, vós reclama que podia ter mais. Para vós afogar as vossas mágoas, os vossos traumas, os vossos bloqueios. Se cada um de vós está vivendo uma condição limitante, por que não muda de vida? Falar é fácil, seu Marabô. Vós fala assim, porque vós já nem encarna mais de um bom tempo. Então, para vós falar é fácil. Não estou falando que seja fácil, mas é simples. Para aquele que tem atitude, conhecimento, veja o acervo de conhecimento que vós já tem à disposição em cima desse trabalho. É como um manual. Mas o que vós tem colocado em prática disso? Vós acham que se ficar só aqui, na cachola, vós acham que o que tiver só aqui vai resolver as coisas? Não vai resolver. Porque vós estão encarnado aqui, vós escolheram encarnar aqui justamente por isso, porque aqui é prática.
e vós ainda continua sendo iludido por charlatões, por supostos mestres que estão aí, ó, à torta e à direita, alimentando a vossa desgraça, alimentando os vossos medos, alimentando o vosso desenfreio sexual, as vossas perversões, a ganância, a raiva, a vingança, a procrastinação, o imediatismo, a ilusão, supostas sabedorias e verdades sem fundamentação. Por isso que a verdade, muita gente não quer ouvir a verdade. Eles preferem continuar iludidos. Porque se ele tiver iludido, se ele não souber da verdade, então não vai ter uma cobrança em cima dele, então ele pode viver a Deus dará, como se diz em cima da terra. E daí ele pode morrer reclamando, porque é injusto, porque ele foi trabalhador, honesto a vida toda. Vós acham que só isso é o suficiente? Realmente, isso foi suficiente. Cada um de vós que trabalha desde muito novo, de sol a sol, é pessoa honesta. Muito bem, vós está tendo aquilo que vós merece, aquilo que vós está plantando. Vós acham que a vida, a complexidade da vida se resume a ser honesto e a ser trabalhador assíduo? Não. E as demais coisas? O copo está transbordando. É insatisfação dentro da família, é briga com a companheira, é briga com o companheiro, xingamento, discórdia, atrito com filhos, insatisfação, não pode fazer aquilo que quer, todo mundo reclamando, sai dali, chega no trabalho, está todo mundo reclamando. Sai do trabalho, vai para o ponto de ônibus, todo mundo reclamando. Vai para pagar uma conta, aí que a coisa despenca de uma vez. É reclamação de todo lado. Se vai em um hospital, aí a coisa enlouquece. Aonde é? Qual o espaço que cada um de vós está criando? Porque é vós que são responsáveis por isso. A espiritualidade vai lhe dar suporte, orientação para vós saberem se vós estão na passada certa na caminhada. A espiritualidade tem a capacidade de poder clarear para que vós vejam as pedras e os espinhos e as armadilhas no caminho. Agora, se vós quiser pisar, o problema é de cada um de vós. Ou vós pensa que Jesus vai fazer com que vós não pise no espinho, Vou usar as mesmas palavras dele lá para vós que são cristãos, ou que têm afinidade com esse mestre Jesus. Quando ele lá da autoridade libera os discípulos para poderem curar, multiplicar e libertar as pessoas. E daí eles saem à procura, o grupo de discípulos encontra justamente um rapaz endemoniado, acorrentado, preso a uma corrente num cemitério. E os discípulos chegam e vão desobsediar aquele moço. O que eles recebem em troca? Gargalhadas. Essa legião que está possuindo esse moço, que está endemoniado, caçoa deles. Quem são vós? Vós acham que tem poder sobre nós? Vós acham que vós não são nada? Vós já se olharam no espelho? Vós têm sorte que eu estou acorrentado aqui, porque se eu não tivesse acorrentado aqui, eu ia fazer cada um de vós em pedaço. Isso é o que o espírito lá, a legião que está possuindo o moço, diz para eles. Então eles ficam apavorados e correm até o mestre Jesus e dizem: olha, mestre, lá tem uma situação que não se pode solucionar. O mestre então levanta
prontamente e vai até o local. Chega até o local, antes que qualquer pessoa diga alguma coisa, ele levanta, impõe as mãos e dá a ordem de comando. Esse moço não vos pertence. Vai embora. Imediatamente, o moço fica liberto. E daí, antes dos discípulos, principalmente, que aqueles que estão se propondo a algo interessante, uma caminhada diferenciada de quem está largado no mundo, vivendo só aquilo que é o material. Então, antes que algum deles dissesse, mas vós é o Filho de Deus, antes que algum deles dissesse, mas vós é o Mestre, nós somos aprendizes, antes que algum deles pudesse dar qualquer tipo de desculpa, se apoiasse em alguma muleta, então Jesus olha de uma forma ríspida, de uma forma séria, e fala em bom tom: até quando vós pensa que eu estarei aqui com vós? Já não foi lhe dado autoridade? O que mais vós precisam? Então faço as palavras, assim como as dele. Até quando vós vão negar aquilo que todo mundo já sabe, que é a informação mais preciosa, mais poderosa que existe em cima da terra? Todo mundo fala sobre isso, mas é assim, ó, não é nem daqui do fundo, é só daqui para cá, ó. Não, nós somos filhos lá do Todo-Poderoso. Filhos e filhas do Todo-Poderoso. Tudo da boca para fora. Vós fica aí procurando livros, obras, mestres. Se vós se ancorasse nessa verdade, já seria o suficiente para que vós alcançasse todas as respostas. Porque entenda uma coisa, no trocadilho, se são as perguntas ou as respostas que movem o mundo, depende do mundo que vós estão falando. Se for o mundo lá das trevas da ignorância, da limitação e do sofrimento, são as respostas. Se vós estão falando que aquilo que rege o mundo da fluidez, da prosperidade, da fartura, da abundância, então são as perguntas, porque são as perguntas, as questões que vós faz para si mesmo, não para segundos ou terceiros, é que, como primazia, em primeiro lugar, vós comece a questionar a vós mesmo. Ah, mas eu já fiz isso, seu Marabô. Não, vós fez isso sem ter esse tipo de orientação fundamentada. E vós quer fazer um dia. Vós tem feito um dia, 2, 3, uma semana, 15 dias, um mês, 2, 3, e pronto, já desistiram. Então aí em cima disso já vê o nível de comprometimento de cada um de vós. Porque a verdade tem que ser dita. Vós tem passado décadas das vossas vidas derramando sangue, suando sangue, perdendo a sua saúde, perdendo o seu equilíbrio mental, tendo em pedaços o seu emocional. O seu vibratório então nem fala, nem muito menos magnetismo, né? Porque aquilo que tem se atraído, vós tem o resultado nas vossas próprias vidas. E vós continuam dando murro em ponto de faca. Veja como vós são persistentes. E daí vós continua. Vós continuam ainda, né, no mesmo modus operandi, lá de trás. Corrente, nas pernas e nos braços, limitado, como escravo, passando necessidade,
sem precisar passar necessidade. Falta a coragem em cada um de vós. Falta a certeza em cada um de vós. Coragem e certeza vêm de conhecimento. Quem tem o conhecimento da verdade se torna destemido, não tem mais medo de avançar, de mudar o rumo da caminhada, de tomar decisões importantes na vida. Porque a pessoa não tem mais medo, ele só estará atento às coisas que ele colocará em ato. Ele será racional, ele irá isolar momentaneamente o emocional para que ele raciocine, para que ele ouça a voz da sua consciência ou da sua divina essência, ou eu superior, ou sei lá como vós queiram chamar, o Espírito Santo, para que daí, uma vez elaborado o seu plano de ação, aí vós libera a emoção, que é a que faz entrar em movimento. Agora, quem não tem conhecimento, quando eu falo ter conhecimento, é posse. Quando eu falo posse, não é só conceito, porque só daqui vós não vão resolver nada. Está no plano abstrato, está na sua tela mental, mas não está no material. Por isso que primeiro, quando se tem uma ideia, que seja de construir uma cadeira, uma parede, uma casa ou de alguma coisa, se põe no papel. Desce desse abstrato, desse seu cérebro, dessa sua mente concreta, né? E vai para o papel. O papel está no plano material. Você vai escrever tudo aquilo. É a primeira manifestação material, é aquilo que vai para o papel. Mas vós tem tido preguiça para tomar as decisões que tem que tomar. Qual o vosso nível de comprometimento? Porque o nível de comprometimento da maioria de vós para poder encontrar o namorado, o amante, né? Para todo tipo lá de sacanagem, de fornicação, né? De perversão, principalmente, isso não falta empenho. Mesmo a pessoa meio adoentada, ele vai lá jogar fora a energia da criação, porque nem mesmo sabe o que está fazendo. Está só alimentando ali um prazer vil da carne, porque nem sabe aproveitar por completo a manifestação do êxtase. As pessoas pensam que aquilo que seja atingir ao ápice, ao orgasmo do corpo físico é o êxtase. Não, não é. Tudo fica ali, como a gente sempre diz, tudo jogado dentro do mesmo balaio, como se fosse a mesma coisa, e não é. Cada um de vós ainda não souberam o que é viver verdadeiramente. Mesmo essas pessoas que escolheram o outro lado da moeda, de poder passar por cima de tudo, de todos, a qualquer custo para alcançar o que quer, essas pessoas também nunca viveram. Eles têm o dinheiro, eles têm tudo, mas não têm nada também. São pessoas vazias, são pessoas perseguidas, são pessoas que têm uma coleção imensurável de inimigos, tanto materiais como espirituais. Eles têm em suas casas morada de seres trevosos, quiumbas, onde lá só existe tristeza, insatisfação, doença, briga, ofensa, maquinação, traição, mais em níveis que a maioria de vós que passa um pouco disso não faz nem mesmo ideia. Mas como todo mundo só gosta de mostrar aquilo que é bonito,
a fachada, então todos vós acredita que aquela pessoa que está acumulando posse, ele vive uma vida primorosa, uma vida plena. Não vive coisa nenhuma. Não vive coisa nenhuma. A partir do momento que vós tomarem essa postura, ah, seu Marabu, mas eu não quero saber disso, seu Marabu, porque eu estou precisando, minha conta vai vencer ali, ó, eu quero sair dessa situação agora, eu estou apertado, eu estou quebrado, fechou meu negócio, eu perdi o serviço, eu fui abandonado pela mulher, pelo marido, né? Meu filho ali desencarnou, meu parente também, minha mãe, meu tio. Pare de reclamar. Pare de fazer o copo ficar transbordando do que não presta. Vós vai continuar atraindo por ressonância, por correspondência aquilo que vós está repleto. Não é aquilo que cada um está querendo mostrar de fachada, não. Porque uma pessoa ele pode saber lá um livro de orações de cabo a rabo, oração para dor de barriga, né? Benzimento para olho grande, para arca caída, para, né? Para fogo selvagem, para todo tipo de coisa. Ele pode saber toda a ritualística da missa, ele pode saber de decor todos os capítulos da Bíblia, mas isso é tudo fachada, isso é só para impressionar quem tem primeiro contato com essas pessoas, porque dentro essas pessoas são só escuridão. Escuridão do que? Trevas da ignorância, falta de conhecimento. As pessoas estão só tagarelando, estão como papagaio que ouve e repete e vai se afundando. Mas tem que parar de nutrir com essas situações. Não é fácil, mas é simples. É só vós começar a ir se corrigindo, se policiando. Se é importante verdadeiramente para vós chegar em uma condição financeira que ele coloque no plano material em um nível de segurança, que vós não vá passar fome. Se um mês não for bem, vós tem uma reserva para vós cobrir os seus empenhos, para vós continuar tocando a sua vida, a sua experiência aqui em cima da terra. Vós vai se comprometer. Assim como cada um de vós tão orgulhosamente afirma que são trabalhadores, desde menino, levanta antes do sol nascer, trabalha o dia inteiro, mesmo fazendo o que não quer, mas olha o comprometimento que vós tem a respeito disso e a respeito da sua vida como um todo, vós estão negligenciando. Comece a esvaziar o copo, esse seu ser, porque não cabe mais nada aí dentro, tudo está transbordando de desequilíbrio, tristeza, reclamação, né? Vitimismo e tudo mais. Como vós pretendem ser ajudados se vós nem sequer estão dispostos a se ajudar? Se vós encarnados não derem um primeiro passo, a espiritualidade não tem como dar outro. Nós ficamos de pés e mãos atados, vamos usar esse termo. Ou vós acham que a gente vai ficar insistindo? Não importa se é o Preto Velho, se é o Santo Agostinho, não importa se é a Maria Padilha, não importa se é o Orixá, não importa se é Buda, não importa se é Jesus. Ele não vai corromper a sua livre escolha. Se vós quer ficar sofrendo, ele vai deixar vós ficar sofrendo. Ele bate a porta, ele não arromba a porta. Essa porta só se abre de dentro para fora, não tem uma maçaneta, não tem um trinco para o lado de fora que alguém possa chegar e abrir. Essa porta não pode ser arrombada, ela só pode ser aberta por vós mesmo. Mas o que vai abrir
a medir dessa porta, se ela vai abrir só um pouquinho ou vai se escancarar, é o vosso nível de comprometimento. Cada um de vós não tem sempre dito: ah, por que vós está trabalhando lá se vós reclama tanto? Lá que o seu chefe, o seu encarregado lá é um mau caráter, é um aproveitador, te explora, passa a vós no engenho, feito cana, até tirar a última gota, vós não é reconhecido, vós está sempre reclamando, por que vós não sai de lá? Ah, mas fazer o que, né? Eu preciso. Então, se eu preciso, eu tenho que fazer. Mesmo sofrendo, mesmo humilhado, eu tenho que fazer. Veja, vós estão fazendo aquilo que, né? Praticamente vós estão pagando para sofrer, para estar limitados. Por que vós não vira para o outro lado da moeda? Quando eu falo virar para o lado da moeda, não é chegar amanhã lá no serviço e mandar o seu chefe para aquele lugar, como vós muitas das vezes manda, secretamente, mentalmente. Não é chegar lá e falar: olha, eu só vim aqui para falar que hoje eu não vou trabalhar, nem hoje nem nunca mais, fique aí com o seu serviço. Não, porque aí vós é inconsequente, vós é imaturo, vós está numa ignorância absurda. Mas significa começar a tomar providência. Ah, eu trabalho com o quê? Eu trabalho com obras, né? Com construção civil. Então, muito bem. Então, nos intervalos, em vez de eu ficar com a bunda sentada na cadeira, ou simplesmente dormir até mais tarde, então, já que eu quero parar de sofrer, e eu tenho que fazer a minha parte para que a minha família espiritual, ou aqueles que eu tenho afinidade, que eu tenho fé, possam me dar suporte, então eu vou levantar e eu vou procurar outros locais que trabalham com obra, com construção civil, ou que seja restaurante, ou que seja vendedor numa loja, ou de produto, não importa o que seja. Vai ver as oportunidades que tem, converse, leve suas informações, o vosso currículo. Converse, ah, mas isso eu vou estar sendo ali desrespeituoso, a pessoa me deu a oportunidade, eu vou virar as costas para ela, eu sou eterno devedor, então continue eterno devedor. Devedor do quê? Vós está vivendo de favores, é? Se vós é devedor, então a hora de chegar lá, de vós pegar o seu salário, o seu ganha-pão, fale para o seu chefe: não, eu sou eterno devedor seu, não precisa me dar dinheiro não. Veja como se vive uma determinada hipocrisia devido às trevas da ignorância que está transbordando de dentro de vós. Vós não são trevas da ignorância, mas vós estão repletos, vós foram abrindo portas e janelas e ao longo da vida se encheu tanto que hoje só transborda isso, e aquilo que cada um está atraindo por afinidade, por correspondência, é mais sofrimento, mais doença, mais traição, mais desequilíbrio, mais vício, mais tudo de negativo. Saia, vá em busca, mas não sai só, não faz isso não com vós. Se for para vós sair e andar só uma rua ou só a quadra da sua casa, continue sofrendo, que é melhor. Pelo menos vós não vai andar no sol, ou na chuva ou no frio. Não, saia, tire então, olha, minha companheira, meu companheiro, olhe meu filho, vós fique aí, tá tudo arrumado. Então eu vou ali porque nós precisamos sair dessa situação. Já passou da conta, né? A gente tem que tirar a vela de um santo para cobrir o outro. Tome providência e daí saia pelo menos metade de um dia. Vá, entre em vários lugares, converse, esteja apresentável.
Não comece, não chegue na frente de um negócio, não. Fala, olha, eu trabalho de servente de pedreiro. Aí chega em uma empresa, olha para cima e vê um prédio enorme. E fala, ixi, aqui eu acho que eu não trabalho não, olha, porque eu trabalho lá com o João, que ele passa e me pega de carro na frente da minha casa. Aqui é uma empresa, né? Eu nunca estudei, eu não tenho curso disso, não tenho curso daqui, então não vou entrar aqui não. Veja como vai estar repleto de limitação. Entre em todos os lugares. Entre também nos lugares, em lojas, para vós trabalhar de venda. Ah, mas eu não gosto de vendas. Vós gosta do que vós está fazendo? Não gosta do que vós está fazendo, não gosta de quanto vós está ganhando. Como é que vós pode não gostar de algo que vós nunca fez, vós nunca experimentou? Ah, mas eu tenho família, eu não posso ficar experimentando seu tranca-rua, seu Marabô, seu Lucifé, Dona Padilha, eu não posso, meu Santo Antônio, meu Jesus Cristo, eu não posso ficar experimentando. Não, não é questão de aventura, é uma questão de vós sai de uma situação e se aplica em outra. Repito, não é vós abandonar lá e ir aventurar, ah, então eu vou vender sabão. Eu vou vender flores, eu vou vender perfume, eu vou vender água, eu vou vender comida. Não é assim. Se informe o que é preciso, como se vende. Vá se informando, vós não continua lá escravizado fazendo aquilo que vós não gosta de fazer? Continue fazendo. Vós já fez até agora, né? Não vai lhe matar fazer mais 1, 2 ou 3 meses, mas durante esse 1, 2, 3 meses vá se qualificando, vá se informando, vá investindo em vós mesmo na nova oportunidade, porque daí a hora que aquela vós está preparado, a oportunidade surge através da espiritualidade que lhe dá caminhos. E daí sim, quando vai chegar lá em outro lugar e vai chegar, olha, né? Então, estou preparado, a pessoa muito bem. Então, vós já fez a entrevista, né? Então, vós pode começar na próxima segunda-feira. Aí sim, vós pode chegar lá no trabalho e falar, olha, sou muito grato pela oportunidade que foi me dada, mas, né, eu só venho mais essa semana, depois eu não venho mais. Agradeço muito, sejam felizes, sejam prósperos, né? Mas para mim encerrou o ciclo, vou começar um novo ciclo na minha vida. Sem também ofensas, chegar lá e mandar o chefe para aquele lugar, virar as costas, ser mal educado, ignorante, arrogante, prepotente. Não, isso também não vai levar a nada, porque cada ação gera uma reação. Se vós for ignorante, vós vai continuar vivendo ignorância. E daí vós vai começar uma nova etapa na sua vida. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Mesmo vós estando passando fome hoje, pois eu preciso de um milagre na minha vida, seu Marabô. Eu preciso de um milagre na minha vida, Jesus. Eu preciso de um milagre na minha vida, Virgem Maria, Todo-Poderoso. Me ajuda, me acode. Ele não vai fazer nada disso. Não morra, não desencarne esperando o milagre, porque isso não vai acontecer uma intervenção do Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso colocou dentro dessa caixa de ferramenta, que são vós mesmos, tudo necessário para sobrepor todo tipo de situação, para vencer todas as batalhas e também as guerras que cada um tem enfrentado na vida. Vamos colocar esse termo como é aqui, um termo que vós mais tem conhecido. Ah, não é verdade, porque o fulano lá, ele fez lá aquilo que é a corrente da prosperidade e ele entrou em um negócio que ele está ganhando muito dinheiro. Muito bem, mas isso veio sozinho? Muito bem, eu falei que a espiritualidade, o invisível, ele vai dar suporte a partir do momento que vós esteja comprometido com a coisa. Mas vá se informar, porque com certeza, mais do que absoluta, essa pessoa, ele não conseguiu a oportunidade só indo lá na corrente da prosperidade.
Ou não conseguiu só essa oportunidade indo lá fazendo uma oferenda para Oxum do Ouro, né? A Senhora dos Minerais das Riquezas lá na cachoeira. Não. Ele, antes de fazer tudo isso, ele já estava divulgando, ele estava indo ao encontro, né? Ele estava aberto para novas oportunidades, porque muita gente fala: eu estou aberto a oportunidades, seu Marabô. Eu estou aberto a oportunidades. Mas daí a pessoa sai e de repente ele ouve uma oportunidade e daí ele fala: ah, não, isso não é para mim não. Ah, é para varrer lá o ambiente da escola, a padaria, o restaurante, a lanchonete, a oficina. Ah, não, isso não é para mim não. Isso é trabalho de mulher. Não é? Como muito acontece. Ou então, igual eu falei do exemplo do servente de pedreiro, chegar na frente daí, ah, isso não é para mim não, porque eu não tenho curso, não sou estudado, não tenho nem roupa para entrar aí dentro. Chega lá no lugar, olhe, para vós fazer esse seu serviço, não tem não, mas se vós tem para ajudante de serviços gerais. E daí vai falar, ah, não, ajudante de serviços gerais, isso aí é para menino, é para menina, né? Mais novo, eu já tenho família, eu preciso trabalhar na minha área. Então vós não estão abertos coisíssima nenhuma. Vós mesmo, observe, se ouça. Se ouça, se veja. Pare de ficar perdendo tempo de olhar para os outros na rua, de se preocupar com o vizinho, de se preocupar lá com o filho. Tome conta da sua própria vida, porque vós não pode salvar ninguém. Nem vós, mãe, nem vós, pai, pode salvar os seus filhos. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu tio, nem seu amigo, nem ninguém. Aquilo que vós pode fazer hoje, aqui agora, o que é? É tomar providência. Se vós quer ajudar, dar um certo conforto, uma certa possibilidade de oferecer algo melhor aos seus filhos, faça por onde? Porque fazendo o que cada um de vós está fazendo agora, que já é pouco para um casal, quem dera para um filho ou filhos que ainda estão crescendo e essa demanda de consumo, de necessidades de material de escola, de faculdade, de roupa, de também se divertir, de calçar, de vestir, de comer, de se comunicar, de ter ferramentas, isso vai a uma estratosfera. Vós não, continuando fazendo o que vós está fazendo, vós não vai conseguir. Ah, mas se a minha companheira começar a trabalhar, não vai conseguir da mesma maneira, a maioria de vós sabe que não. Ou às vezes se consegue, basta um tropeço para desequilibrar todas as coisas, porque o dinheiro e as moedas estão contadas. A maioria de vós fica, ah, eu sei, seu Marabô, eu sei, isso é a lei da atração, isso é o magnetismo. Eu sei, porque a ciência diz que tudo é energia, tudo vibra, nada está parado. E o que adianta vós ficar repetindo isso ou falar para mim isso daí? Só está aqui, não está no seu dia a dia, não está na prática. E não é a prática de um dia, é passar a colocar essa prática o restante dos seus dias, para que mais e mais vós vai evoluindo, não só como ser, mas também como manifestação de encarnação, de conquistas, de vitórias. Claro, obviamente, ninguém vai viver um mar de rosas, não existe mar de rosas, nem sequer para o iluminado. Nem sequer, muito menos para o desperto. Sempre terá pedras no caminho, mas quando vós se torna luz, então vós pode ir desviando de uma pedra. Mais cedo ou mais tarde vós pode topar o dedo em alguma pedra, mas em vista de trás, aonde a maioria de vós, como hoje, caminha, cada passo que dá, mete o dedo em 3, 4 pedras, fura o pé em 5, 6 espinhos,
Estão tudo cheio de traumas e bloqueios, nós na vida a serem desatados. Mas pois é, seu Marabô, veja, é tanta coisa para mim resolver. Ou vós resolve, ou vós não vai viver o novo. Comece a fazer isso, porque essas são as chaves mestras que farão a vida de vós começar a fluir. Porque o que adiantaria vós ter só o dinheiro e vós continuar não tendo saúde? Tem condições de saúde que nem todo o dinheiro do mundo vai solucionar. Vós tiveram um exemplo recentemente, não muito tempo atrás, a respeito daquela doença que esteve aí, né, pegando à torta e à direita todas as pessoas. Vós precisa do conjunto. Não adianta vós ter a carcaça do carro bonito se não tem um motor. Não adianta ter o carro bonito sem as rodas. Não adianta também o carro bonito na garagem se vós não sabe dirigir. Vós vai ficar só admirando e vendo outras pessoas se locomovendo e vós ter que depender de alguém, de um parente, de um amigo, dirigir o carro para te levar em algum lugar. Essa é a situação. A lei da atração, o magnetismo, é isso. Acordem, abra os olhos, espalanque os olhos, escancare os ouvidos. A partir do momento que vós começarem a mudar esse modus operandi, o seu magnetismo começará a atrair em ressonância, em correspondência, o que vós estão passando a vibrar. Claro, tudo isso é gradativo. Ou vós, quando nasceram do ventre da sua mãe, vós nasceu hoje e semana que vem vós já tinha lá 30 anos, é? Sejam racionais. Assim como tem gente que é racional, que fala, olha, eu sofri até agora da minha vida, eu não vou correr atrás disso, eu vou continuar sofrendo, tá bom, pelo menos aqui ó, eu tenho um sofá, eu tenho uma cadeira, eu tenho uma poltrona aqui, eu tenho um feijãozinho ali, eu tenho uma água na geladeira, para mim já tá bom. Eu vou curtir aqui aquilo que é as minhas dores, que eu já estou acostumado com elas, já não estou nem vivendo sem elas, eu estou procurando dores de outras pessoas, que uma pessoa chega e fala, eu estou com dor de cabeça, eu também. Eu estou com dor no joelho, olha, no joelho direito. Eu estou com dor no joelho esquerdo. Tem pessoas que têm pelo menos essa hombridade de falar, não, olha, eu estou lascado, eu vou continuar lascado. Né? Ou não tem gente ainda hoje, nessa atual civilização, que bate no peito e diz, Deus me fez assim, eu vou continuar assim e vou morrer assim. E vai retornar novamente a reencarnar assim. Até o momento que, vai chegar o momento que a pessoa vai acordar. Né? Lembre-se, o incognoscível é o único ser que é eterno. Então ele tem, vamos dizer, todo o tempo disponível para aguardar o despertar de cada um de vós. Agora, e vós? Vós não são eternos. Vós podem ser imortais, mas eternos não. E o tempo está passando, principalmente para a vossa condição de encarnado ou desencarnado em planos astrais. Chega a certos momentos que é necessário ter uma certa... Vou utilizar essa palavra, uma certa revolta, mas uma revolta contida, uma revolta racional. Se eu estava tomando atitudes ali
religiosas, então eu venho rezando o terço durante 1 ano, 3 anos, 5 anos que eu estou frequentando a igreja e a coisa não melhorou em nada para mim. Sim, eu tive ali, consegui uma coisa, consegui outra, mas a condição, o contexto todo ainda continua o mesmo. Então é o seguinte, então eu vou deixar lá de lado e eu vou tomar conta da minha vida. Eu vou trabalhar. Por quê? Porque vós não precisa para falar com o Todo-Poderoso, vós está dentro de uma igreja. Não estou falando que vós dê as costas para a vossa fé. Não, a fé está em vós. Não está lá dentro da igreja. Não está lá dentro do terreiro. O médium, por exemplo, de terreiro, de incorporação, ele não é do terreiro. Ele não é do pai ou da mãe de santo. Isso é uma tolice. O médium, ele é para a comunidade, ele é para a humanidade. Então ele é para o mundo. Não, mas daí as pessoas, eles querem e são médios só o momento que ele pisa lá dentro para trabalhar. Quando ele sai dali para fora, então o médio já não existe mais. Existe o bebum, existe lá o fornicador, existe lá o malicioso, existe lá o aproveitador, existe lá o fofoqueiro, existe lá aquele que faz a intriga, aquele que faz a discórdia, aquele que é o violento, aquele que é o ignorante, aquele que é o prepotente, aquele que é o ignorante, né? Em todos os sentidos. E a pessoa é por quê? Porque esse copo aqui está transbordando. E por correspondência está atraindo mais e mais escassez, falta de dinheiro. Espero sinceramente, porque não sou eu que tenho que enriquecer, não sou eu que quero constituir uma família bem alicerçada, ter um relacionamento que realmente dure, que não seja só fogo de palha, de poder educar, de poder dar uma estrutura, um alicerce moral, consciencial para os seus filhos. É vós que estão em busca disso. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter uma bela casa, todo mundo quer trabalhar no que gosta de fazer ou quer ter o seu próprio negócio, todo mundo quer sair dos vícios, todo mundo quer viver a vida, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer intimidade, né? Quer ali se aventurar de todas as maneiras. Mas o que vós estão fazendo para isso? Para vós ir lá numa festa onde tem a moça ou o moço que vós tanto querem, vós muitas das vezes vai bater na porta de amigo para emprestar o dinheiro para vós ir. Vós corre atrás, vós faz das tripas coração e vós consegue e vai estar lá na festa. Vós não tem o dinheiro para a bebida, vós pede para um amigo, olha, me pague uma bebida hoje, que lá na frente eu lhe pago outra. Vós fala, vós desdobra, mas para aquilo que é a vossa vida mesmo, não é o momento de um divertimento de algumas horas lá, que não vai lhe trazer nada a não ser mais despesa. Não estou dizendo que não tenha que se divertir, não tenha que passear, tem sim, mas desde que vós estejam em condições, porque o que adianta vós ir retirando do bolso e depois vós não ter o que comer, vais ficar com contas atrasadas, ou então vais acontentar filhos ou parentes ou pais, dando dinheiro para eles resolverem ou ir lá se divertir, e depois os dois estão passando todo tipo de dificuldade. A chave para se ter a vida próspera, ou para algum de vós, para viver os planos de Deus na sua vida, é isso. É nascer de novo, é abandonar o velho ser, os velhos hábitos, os velhos costumes,
Porque esses hábitos, esses velhos costumes só trouxeram vós aonde vós está agora. Não é para vós olhar e amaldiçoar o seu passado. É para que vós tenha como exemplo, óbvio que essa condição trouxe vós para poder estar falando comigo hoje. Mas eu iria preferir, se fosse da minha ossada, que vós nunca precisasse de mim, das minhas orientações ou dos meus direcionamentos, ou de desfazer trabalhos de magia, ou de todo tipo de situação. Tudo que nós guardiões esperamos é chegar um momento que nós não precisemos mais ajudar cada um de vós. Porque vós se tornaram livres, vós se tornaram autossuficientes, vós se tornaram libertos. Com as rédeas da sua própria vida nas mãos. Esse é o objetivo mesmo lá da Umbanda. É fazer com que vós nunca mais precise pisar dentro de um terreiro para solucionar o problema conjugal, nem familiar, nem de trabalho, nem de doença. Mas para isso, se não tiver aquilo que é o que cada um de vós tem que colocar em ato, que é a prática, isso não vai acontecer. Com isso eu encerro a respeito daquilo que é orientação, sabedoria para se viver, para se tornar, para incorporar prosperidade, dinheiro, fartura, abundância, equilíbrio, razão, resultados, vitórias. Claro que se eu estou falando resultado, vitória, saúde, significa a superação de obstáculos que surgem no caminho. Lembre-se, a única maneira de se libertar é através da verdade. E a verdade dói. A verdade incomoda. A verdade faz com que vós tenha que levantar e agir. Isso vai depender do nível de comprometimento de cada um. Saravá para quem é de Saravá e boa noite.